que eu e você temos que ter. Você tem que ter determinação naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, naquilo que Deus colocou na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, na tua fé. Determinou, agora você luta até o fim. Luta, não importa o qual luta seja travada, se vai durar uma noite inteira, se vai durar por anos ou se vai durar por dias. Enquanto você estiver travado, luta e determina. Eu não vou soltar, eu não vou largar enquanto não for abençoado. Aleluia. Ei, nós somos conhecidos como, nós temos capacidade de passar por essa grande provação que está passando. Sabe por quê? Porque nós temos fé. Aleluia. Nós temos fé. Glórias a Deus. O pior é as pessoas que não têm fé. Nós temos, então nós estamos preparados para essa situação. Aleluia. Nós estamos preparados para viver isso. Porque a igreja do Senhor está preparada para aguentar pancada, aguentar lutas. Agora as pessoas que não têm fé, irmãos, que nessas horas sofrem, é nessas horas que entra a depressão, é nessas horas que entra o desespero, que não sabe o que fazer, porque cadê a fé que ela diz ter? Não tem, irmão, porque a verdadeira fé é essa que é praticada, é vivida, é cada dia mais semeada, conquistada, lutada. Essa é a verdadeira fé que o cristão tem que ter. Nós vamos passar por luta, mas enquanto você estiver na tua luta, não desista, não abaixe a tua cabeça, ergue a tua cabeça e levanta e continua lutando, porque você tem, eu tenho certeza que o Deus de Israel vai te abençoar. Aleluia. Eu tenho certeza que depois de ter passado uma grande luta, haverá uma grande bênção. Hoje foi falado pela manhã sobre Tiago, né, pastor? Que depois de ter sido provado, você vai ser aprovado. Glória a Deus. Ei, talvez você esteja no estágio de ser provado. Calma um pouquinho, porque falta pouco para você ser aprovado. Amém? Glórias a Deus. Fica com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos pela glória de Deus, né? Para os irmãos que não conseguiram vir hoje, né? Está sendo transmitido pela live, pelo Facebook, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia! Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Pastor Bonete pega a oportunidade nessa noite e em seguida já pode passar para o pastor. Amém? Em nome de Jesus, as palmas ao nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Mais um motivo, né, de alegria estar aqui. Hoje estivemos pela manhã, foi muito glorioso o culto da manhã. Aprendemos que temos que ter perseverança para alcançar a paciência, para ela produzir a esperança. E aqui nós estamos, confiando que vai passar tudo isso, irmão. Eu creio que vai passar. O Senhor tem a forma e a maneira de trabalhar. Nós não sabemos como Deus está agindo. Nós, como o irmão Rodrigo disse, a gente estuda, lê a Bíblia, a gente sabe que as provações ela vai vir. A gente sabe que ela vem, só que a gente tem essa fé, que Ele está conosco. Muitos aí não têm. E é a hora dessas pessoas perceberem que Deus existe. Que tudo está sob o controle dele. Aleluia! Se hoje isso está acontecendo, para nós que estamos nos pés do Senhor há muitos anos, a gente sabe que coisas vão estar por vir. Então nós só estamos vivendo o que a Bíblia nos ensina a cada dia. Né? Quero louvar o Senhor, o hino que eu louvei de manhã. Hoje eu não vou esquecer agora, porque eu estou com a Paulinha aqui, ó, de manhã foi difícil. Mas não é, eu creio. Mas eu não me ajudo. Aleluia! Que eu creio que eu nasci para você, você também nasceu para vencer. Então vamos declarar nessa noite que nós nascemos para vencer. Deixar
nunca. Aleluia. Glória. Glórias a Jesus. Oh, aleluia, Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. Graças a Deus. Quantos estão felizes, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estarmos adorando o nome do Senhor. Amém? Amém. Que gostoso, né, irmãos? Aleluia. Estamos ainda tentando nos adaptar, mas o melhor de tudo é que já podemos adorar a Deus. Na verdade, nunca paralisaram a gente de adorar a Deus, né? O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Vamos à palavra do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe, irmão Adilson. Obrigado. Evangelho de Lucas. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas. Deus abençoe o evangelista Oladen. Também nossa irmã Neuma, nosso irmão evangelista Rodrigo, pela saudação muito boa. Minha esposa também, que Deus abençoe. Os músicos, Deus abençoe. E a todos os irmãos que estão aqui presentes, Deus abençoe. Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Nos versos 18, 19, 20 e 21. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 18 é o primeiro versículo, diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Repita comigo: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno, de ser chamado, teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos ler alguns livros aí, né, alguns versículos, para a gente poder ter um entendimento bom dessa palavra. Porque eu estava pensando, falei: meu Deus, o que eu vou levar para a igreja? O que eu vou pregar, né, para o teu povo? E me veio justamente o pródigo, né, na minha mente, no meu coração. Só que me veio, eu já preguei sobre o filho pródigo, mas dessa vez me veio de forma diferente, um entendimento diferente. Não que o outro entendimento não era de Deus, né? É que a palavra, ela se renova a cada momento. Se eu voltar a pregar essa palavra a semana que vem, Deus nos dará um novo entendimento. Se vier alguém aqui e pregar essa palavra, vai trazer outro entendimento, mas tudo dentro do mesmo contexto, né? E eu estive pensando no filho pródigo, porque ele, primeiro, para ele voltar para a casa do pai, ele tem que passar por um sentimento, ele cai em si. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele pensou: olha, eu vou procurar o meu pai, vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu, porque todo pecado, primeiro, ele é contra Deus, né? Quando eu estou em rebeldia ao meu pai, na verdade, primeiro eu já quebrei um princípio espiritual, tá certo? Quando
se eu vier a pecar contra minha esposa, primeiro eu pequei contra um princípio espiritual, que é a palavra de Deus. Então, todo pecado, irmão, primeiro ele é princípio espiritual, e depois ele vai, né, com aquela ou com aquele a quem você está cometendo o pecado. E o que é pecado? O pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, né, com a palavra de Deus. O pecado é isso, né? Às vezes a gente fala tanto de pecado, mas a gente não tem entendimento do que é pecado. Então o pecado é aquilo que não tem conformidade, ou seja, está fora da vontade, daquilo que se estabelece a lei do Senhor, né? Antigamente o povo dizia, olha, fulano passou para a lei de crente, né? Ah, não, fulano agora é da lei de crente. Não sei se se lembra disso aí, né? Lembra disso aí, ó, né? Agora fulano é da lei dos crentes. Mas essa lei ela é boa, irmão. Amém? A lei de Deus ela é perfeita em primeiro lugar. E segunda coisa, a lei de Deus, ela não é lei que aprisiona ninguém. A lei de Deus, eu gostaria que vocês entendessem isso, porque a lei de Deus, ela veio justamente para libertar o escravo das garras de Satanás. Porque todos que cometem pecado, eles estão se submetendo a um reino maligno. Porque quem vai contra a palavra de Deus está nessa submissão de escravidão, né? Quando estamos dizendo que o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, é em estado, disposição ou conduta. O estado é quem você é. Quem você é? Né? A Karina, quem você é? O Paulo, quem você é? Esse é o estado, é quem você é a pessoa que você é. Quem é o evangelista Rodrigo? Na verdade, né, evangelista é um cargo eclesiástico, mas quem é o Rodrigo Staxini? Então esse é o estado. Agora, quando se fala da disposição, está falando da disposição do espírito, né? Às vezes você não é aquilo, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa, né, que entende, que tem temor a Deus, mas em alguns momentos o seu espírito ele se dispõe a errar. Às vezes vem aquela oferta, aquela vontade de pecar, e muitas vezes o seu espírito está tão fora daquilo que é a vontade de Deus, mesmo o seu estado sendo um estado de uma pessoa íntegra, né? Não sei se já aconteceu com vocês aqui, mas às vezes você peca e depois você para e fala, poxa, mas o que eu fiz? Por que eu fiz? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já, né? Poxa vida, eu preguei contra isso, irmã Dilma, mas eu fiz justamente contraditório àquilo que eu mesmo preguei. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes você pregador, nós pregadores, né? Todos nós aqui podemos ser pregadores, todos nós, né? Todos temos que ser evangelistas para Deus. Indo por todo mundo, diz Jesus, pregar o evangelho. Então, precisa ser o pastor? Não. Precisa ser o evangelista? Não. Todos que têm a disposição voltada para o evangelho de Jesus, quando ela encontra uma oportunidade, ela não vai falar de outra coisa a não ser da palavra do Senhor. Glória a Deus! Aleluia. No entanto, quando a gente está falando da disposição, né, nós podemos lembrar aqui de Davi. Davi, depois de ter pecado, de ter praticado, né, feito com que um homem morresse, o que Davi fez? Davi vai orar a Deus, vai dizer, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito, olha só, um espírito reto, ou em outras tradições, um espírito inabalável, ou seja, um espírito que pode vir o que for, mas eu não vou me abalar, não vou sair, porque eu quero ter uma disposição para o Senhor, o meu espírito é que seja reto para o Senhor. Irmãos, se você, o teu estado, né, se você como pessoa tem seus valores, tem a sua ética, então cuidado com a disposição do seu espírito. Dizem aí que a necessidade, alguns brincam, né? Não sei se vocês já ouviram isso, a necessidade faz o ladrão.
Na verdade não, já ouviram isso aí? Né? A necessidade faz o ladrão. Pensei que só A a ocasião. ocasião faz o ladrão. Não é a ocasião que faz o ladrão. A pessoa que o seu estado já é mau, ela já é ladrão. Já está na sua natureza. Já está dentro de si. Então não é a pandemia que está acontecendo nos países, né? Inclusive aqui no Brasil. Irmão, por incrível que pareça, eu não sei se foi aqui em Cotia, espero que não. Né? Na verdade, onde quer que seja, isso é muito chato. Não sei se vocês viram aí nas redes sociais, uma mulher, bem naquele período que álcool gel estava em falta nos mercados. Meu Deus do céu. A mulher entrou numa loja, viu que não tinha ninguém, pegou o álcool gel, colocou na bolsa e foi embora. Vocês viram isso aí? Né? Se vocês não viram, procurem na internet, vocês vão ver isso aí. Então, ou seja, não foi a ocasião que fez aquela mulher passar a mão no álcool gel, é dela, é o estado dela, é a moral dela, tá certo? Então, nós precisamos entender que se o meu espírito não estiver disposto a Deus, eu vou pecar o tempo todo. Se o meu espírito não estiver disposto e reto em Deus, todo momento eu vou pecar. Toda oportunidade, o irmão Warden falou muito bem aqui no começo, né? Ele disse justamente isso. As coisas para o lado ruim e negativo é muito mais fácil, irmão. Muito mais fácil. É mais fácil você aceitar a corrupção ou você dizer não quero a corrupção? O que é mais fácil para você? Sejam sinceros. Mais fácil você se corromper. Um político, é mais fácil se corromper ou falar não quero me corromper? Se corromper. Porque, primeiro, ele está lá dentro, né? Se ele não se corrompe, ele corre sério risco de morrer. Mas quem tem caráter de Cristo, primeiro, quem tem caráter de cidadão na terra, não vai se corromper. Meu pai me ensinou a ser homem, ou meu pai me ensinou a ser mulher, e eu vou manter esse caminho, porque o meu espírito foi preparado para estar disposto para aquilo que é bom. Glória a Deus. Então, irmãos, não é a ocasião que vai fazer você pecar, não. É se, primeiro, se o seu estado, se você já é pessoa íntegra, pode vir a oportunidade que vier. A mulher que tem no seu estado, na sua personalidade, a fidelidade, pode vir o homem que for, que ela não vai cair, não vai. Mesmo que o marido dela faz anos que não chega para ela e fala, como você é linda, como você é bonita, como você é agradável. Ela pode chegar qualquer um e falar assim, você é linda, olha, seu marido não te agrada, mas olha só, ela diz assim, ô meu amigo, vai dar uma mulher. Mas vai dar uma mulher, sai fora. Por quê? Eu tenho no meu caráter uma conduta diferente daquela que você pensa que as mulheres por aí devem ser. Então, irmão, primeiro ponto, você precisa entender quem você é. Se conhecer é importante. Quem sou eu? Você já parou para pensar sobre isso? Quem sou eu? Alguém aqui já fez essa reflexão? O problema é quando a gente para analisar quem sou eu e a gente percebe que a gente, entre aspas, se tornou um monstro, né? Se tornou uma pessoa ruim, uma pessoa amargurada. Toma cuidado, irmão, porque a luta, ela pode fazer você ser uma pessoa amargurada. A Ana, ela por não ter filhos, e por Penina o tempo todo ali, sabe? Eu tenho filhos, você não, eu tenho filhos, você não. Nosso marido me ama mais, porque eu sou fértil, você não. Ela passou a ter amargura no seu espírito, ou seja, a sua disposição começou a mudar. E você não pode deixar que a luta mude quem você é. Eu quero que você, por favor, guarde isso dentro de você. A luta não pode mudar quem eu sou. E por último, com relação ao pecado, que é a falta de conformidade com a palavra, que é no estado, na disposição e também na conduta. Ou seja, a conduta é o seu comportamento, né? O seu comportamento. E muitas vezes, esse comportamento que eu estou falando, nem sempre é aquele comportamento na frente das pessoas. Tem muitas pessoas que na frente das pessoas
o seu estado é maravilhoso, a sua disposição é excelente, e a sua conduta também é ótima. Mas quando está no anonimato, a sua conduta é de mau caráter. É de uma pessoa que está em desconformidade com a palavra. É aqueles pregadores que pregam contra o adultério, mas no seu dia a dia ele vive o adultério. Irmão, eu vou ser bem sincero, eu não estou preocupado em querer tirar esse povo. Sabe por quê? Porque o joio e o trigo, nós falamos isso aqui, né, nos meses antes da igreja precisar parar de cultuar por um período aí, nós falamos sobre isso. E o joio e o trigo, eles vão crescer juntos. E quem é que vai tirar o joio do meio do trigo? É o próprio Jesus, porque ele tem nas suas mãos, quando ele voltar, ele tem nas suas mãos a pá. E é ele que vai fazer essa separação. O trigo ele vai colocar no seu celeiro, mas o joio ele vai separar no outro canto para ser queimado. Então não adianta eu querer viver em desconformidade com a palavra, que é o pecado, né? Então, ou seja, o que é o pecado, pastor? É tudo aquilo que vai contra a Bíblia. Tudo aquilo que vai contra a Bíblia. Às vezes tem pessoas por aí dizendo que os costumes, a mulher cortar o cabelo é pecado. Não é pecado. Se a igreja tem uma norma, é uma norma, então coloque-se no estatuto. Nosso estatuto diz que assim, assim, assim. Mas tem pessoas por aí colocando um monte de abobrinha aí, dizendo é pecado. Não, uma coisa que eu tenho que falar para os irmãos aqui, eu acho que vocês já ouviram falar isso. Se aqui no Brasil algo é pecado, então lá no outro país tem que ser pecado também. Porque não existe uma Bíblia brasileira e outra Bíblia americana, né? Até existe, mas é o mesmo conteúdo. Então, o que é pecado, pastor Joel, é aquilo que está em desconformidade com a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, olha, amai o próximo. Se você não estiver amando o próximo, você está pecando. A Bíblia diz assim, olha, não cobice a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, os animais do teu próximo, os bens do teu próximo. Se você fizer isso aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, ou no Japão, na China, onde for, é pecado. Porque está em desconformidade com a palavra do Senhor Jesus. O filho pródigo, ele não cai quando ele sai de dentro da casa. Não é nesse momento a queda do filho pródigo. A queda do filho pródigo já estava no seu espírito. Já estava dentro dele quando ele começava a ver os empregados todo dia, olha só o cavalinho comendo, é tanta riqueza que foi perdendo a graça para ele, e ele achou que as coisas de fora tinham mais graça do que as coisas de dentro. Só que eu já quero adiantar aqui, o texto que nós lemos, irmãos, já deixa bem claro que ele sabia que o pai dele cuidava bem dos empregados, porque ele errou, mas ele não é burro. Por quê? Como que ele vai cair em si, o irmão Rodrigo? Vai voltar e vai dizer para o pai, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus empregados. Os empregados daquele pai, na parábola que Jesus conta, são bem tratados. Então ele para e pensa, poxa, é melhor eu ser um empregado, porque lá eu vou ter um conforto, né? E, seguindo aqui a palavra, quando nós pecamos, nós perdemos algo muito precioso. E o que é que nós perdemos, pastor Joel? Nós perdemos o direito de ser filhos de Deus. Sério? Sério. O pecado, ele tira de você, ele rouba de você. Ah, pastor, mas e quando eu peco, eu me arrependo? Então, quando você peca e se arrepende, você alcança misericórdia, diz a Bíblia. Agora, quando eu peco e continuo numa prática pecaminosa, eu estou perdendo essa aliança de ser filho de Deus. E eu quero contar com vocês, para vocês abrir a Bíblia, em Mateus 5, versículo 9, eu quero ensinar a igreja hoje, o que nos faz ser filhos de Deus. Algumas coisas, alguns pontos que nos faz ser filhos de Deus. Mateus 5, eu pedi para vocês abrirem, esqueci de abrir. Mateus capítulo 5, versículo de número 9, nos diz assim,
Todos encontraram? Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vou repetir, Mateus 5, verso 9, é o sermão do monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vocês viram? Então, um dos pontos para você ser filho de Deus, quando você estiver em um lugar e que aquele lugar estiver em guerra, estiver em briga, você, para ser filho de Deus, você precisa pacificar aquele lugar. Porque o Jesus, ele é o príncipe da paz. Lá em Isaías fala sobre isso, que viria o Messias, e ele seria o Deus conosco, o Deus forte, príncipe da paz. Então, irmão, quando você estiver no ambiente, que aquele ambiente estiver agitado, você precisa ter paz. A paz, por sinal, lá em Gálatas 5, fala que a paz, ela faz parte do fruto do Espírito. Então, se eu chego e a irmã Neuma está agitada, ela quer brigar com o Rodrigo ali, os dois estão agitados. Se eu chegar e falar: Neuma, eu nem te conto, mas o Rodrigo falou, foi isso mesmo. Eu não estou sendo pacificador. E se eu não estou sendo pacificador, eu não estou sendo filho de Deus. E se eu não sou pacificador, eu estou em desconformidade com aquilo que a palavra nos diz. João, capítulo 1, versículo 12. Todos encontraram? O Evangelho, tá? Evangelho de João 1,12. Diz assim, mas a todos... desculpa, irmãos, o tópico, deixa eu falar para vocês o tópico. Então, o primeiro aqui, o que nos faz ser filhos de Deus? O primeiro, ser pacificador. No segundo tópico, receber Jesus. 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, você precisa receber Jesus, e além de você receber Jesus, você precisa crer em Jesus. Tem simpatizantes por aí que não acredita que Jesus vai voltar. Ele até acredita, Não, acredita que tem um ser supremo que criou o céu, que criou a terra aí, mas não acredita, por exemplo, que Jesus ressuscitou, ou que Jesus já veio como homem, tá certo? Então nós precisamos, para ser filhos de Deus, precisamos receber Jesus. E esse receber Jesus, irmão, é fazer igual o Zaqueu fez. Zaqueu era pecador e Jesus foi julgado por ter ido para a casa de Zaqueu. Mas Zaqueu, o pecado cansa, viu, irmão? O pecado cansa. O pecado, ele muda a nossa fisionomia, deixa a gente com aquela cara de pessoas sem paz, porque o pecado vai extraindo o que é do Espírito, não é assim? A Bíblia diz que o Espírito, ele vai lutar contra a carne. A carne é o inverso, a carne quer que você peque, e o Espírito quer que você vença isso aí. E como eu vou fazer para não pecar? Está lá na frente, mas eu já vou falar, é ter o Espírito de Deus na nossa vida. Porque aí, irmão, a briga é espiritual, A briga espiritual. Olha só, Zaqueu sobe na figueira, Jesus passa, fala: Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar na sua casa. Aí a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus gostoso na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Qual é a disposição? Vamos voltar aqui, Qual é a disposição do teu Espírito? Eu não estou falando do Espírito Santo, tá, irmão? Essa disposição é do Espírito do Robson, do seu Espírito, do seu fôlego de vida, do seu Espírito. Então, qual a motivação que você tem para receber Jesus gostoso hoje aí? Será que você tem recebido Jesus gostoso ou não? Ou Jesus é apenas uma história que a Bíblia conta? Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles estavam conversando, Jesus chega e eles estavam tão preocupados com o problema, que eles nem perceberam que era Jesus que se pôs ao lado deles e começaram a caminhar
preparar. Aí eu volto um pouquinho aqui atrás, até do que o irmão falou. Irmãos, e o irmão falou também, né? A luta, não, a igreja está, muito bem que você disse, a igreja está preparada, irmão. Ela deve estar preparada. Se qualquer luta que vier bater em você e te derrubar, é porque você não está preparado, você não está disposto naquilo que você falou para Deus, aceitando Ele e dizendo: Senhor, eu quero servir ao Senhor. Então a luta, ela vem, mas nós precisamos continuar dispostos. A luta vem, mas você não pode permitir com que ela roube os teus sentidos, a ponto de não entender: Jesus estava do meu lado. Jesus entrou dentro da casa e os homens não pararam de falar do problema, gente. Jesus chegou, rapaz, o que é que Jesus morreu, já era. A esperança, aquele que era o remidor de Israel, aquele que era a esperança de todos nós aqui, morreu, mataram ele, agora já era. Eu imagino que Jesus estava quieto, ficou. Aí de repente foi no partir do pão, aleluia, só no partir do pão, que aí ele partiu o pão. E eu vou falar uma coisa para vocês: Jesus se ausentou da casa. Se Jesus não tivesse saído sem eles ver, eles não teriam talvez percebido, porque eles iam ficar o tempo todo: rapaz, Jesus morreu, irmão. Pare de colocar na sua mente que Jesus morreu, porque ele já está ressurreto para a glória de Deus. Glória a Deus. Olha, você pode até estar passando por problema, mas existe um Jesus que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. E tem mais, a Bíblia está dizendo que quem receber Jesus gostoso será feito filho de Deus. Aleluia. E aí eu te falo, irmão, qual é o pai? Você deixaria eu bater no seu filho, Rodrigo? Não deixaria. Você deixaria eu dar uns cascudos no ele? Você ia apanhar? Tem certeza, pai? Você não ia me bater porque eu ia correr. Não vou, né? Eu chegaria e voar. Né? Agora, vamos trazer para o mundo espiritual, irmão. Agora pense comigo, por favor. Imagine nós sendo filhos de um Deus todo-poderoso. Irmão, a luta que Satanás tenta te colocar, esta batalha aí, irmão, não é contra você. O satanismo até pode tentar querer tocar na igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por que, pastor Joel? Porque a igreja é composta pelos filhos de Deus. Glória a Deus. Se você é filho de Deus, então descansa. Se você é filho de Deus, então pode dormir tranquilo. O Pedro, ele estava guardado na prisão. Sabe o que Pedro fez? O Pedro foi dormir. Por quê? Porque Pedro sabia: eu sou filho de Deus. Aleluia, Senhor. Paulo e Silas na prisão, somos filhos de Deus. Ô Silas, e aí Silas? Paulo, tá doendo demais, mas... Vamos ser sinceros, mano. Você acha que o camarada vai apanhar e não vai estar ali? Ai meu Deus, tá doendo. Só que eu quero dizer para você, irmão, no meio da dor, busque lá dentro da profundeza da sua alma, busque a melhor adoração que você pode dar a Deus. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus tem as suas forças renovadas. Aleluia, glórias a Amém? Deus, Senhor. Romanos, vamos para Romanos. Romanos capítulo 9. Como é bom ser filho de Deus. Se o diabo perguntar, ele vai quebrar a cara. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Romanos capítulo 8, versos 12 ao 17. O que nos faz ser filhos de Deus? Ser guiado pelo Espírito. Olha o que diz aí, Romanos 8, 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Porque, irmãos, fazendo aqui abrindo um parênteses aqui, porque o salário do pecado é a morte. Se você quiser morrer, principalmente no mundo espiritual, é só você viver pecando. Quem vive pecando já está morto, faz muito tempo, só ele que não sabe, porque essa morte cega até quem já está morto.
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha o 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual aclamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Olha que legal. O próprio Espírito, com maiúsculo, Espírito de Deus, Espírito Santo. Testifica com o Espírito de quem? Com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Olha que passagem poderosa. O 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos voltar aqui no 16. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu estou em dúvida por causa dos problemas, que eu estou em dúvida, eu acho que eu não sou de Deus, eu acho que eu não fui chamado para pregar, acho que eu não fui chamado, irmão, às vezes dá medo, irmão. Não é? Abrimos a igreja, aí temos um pouco mais de um ano, às vezes, mano, eu vou dar um medo. Dá um medo por quê? Porque eu estou aqui responsável por pessoas, e pessoas importantes, porque são filhos de Deus. E eu sou filho de Deus. Cada um dentro da sua eclesiástica, mas todos nós somos filhos de Deus. Do mesmo modo. Aí, quando nós estamos passando por luta, o Espírito de Deus vai chegar assim, Cláudio, ele vai dizer para o teu Espírito: você é de Deus. Você é de Deus. Quando você pensa em parar, o Espírito de Deus vem e fala para o teu Espírito: não pare agora, porque você é filho de Deus. E o Espírito Santo está aqui essa noite dizendo para você. Eu vou dizer até 3, você diga o teu nome bem alto. 1, 2, 3. Joel. Não, você não entendeu. 1, 2, 3. Joel. Você que falou seu nome não pode parar. Você está nos assistindo, diga o seu nome e o Espírito diz para você: você não pode parar. Como é bom, primo, ser filho de Deus, porque nós temos o Espírito de Jesus em nossas vidas. E esse Espírito, quando nós passamos por problema, ele fala: ei, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte lá, rapaz, vai lá. Vai lá. Não é esse aqui não. Ontem a gente tentou pescar, meu Deus do céu. Deixa pra lá. Então o que acontece? Quando você está desanimado, o Espírito de Deus fala com o teu Espírito. Você já viu o Espírito, né? Irmão, às vezes, olha só, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, no 26 aqui, isso, também o Espírito, obrigado, Deus abençoe, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Olha que coisa poderosa, Deus abençoe, eu não tinha observado aqui para baixo. Também o Espírito semelhantemente, aleluia, nos assiste. O que é nos assistir? É ficar olhando, é olhar, é assistir. Irmão, eu já tive muita vergonha do Espírito Santo. Não sei se você já teve, mas eu já tive. De fazer alguma coisa, ninguém viu, mas eu parar e falar: o Espírito Santo viu. Porque o Espírito me assiste o tempo todo. Você não pode parar, você não pode fracassar, você tem que mudar o seu palavreado, você tem que mudar a sua conduta, você tem que mudar a sua ética, os seus valores, você tem que estar em conformidade com a palavra, porque o Espírito te assiste o tempo todo. Vou no mercado, dei um jeitinho de pegar um produto lá e levar embora. O Espírito está te vendo. Mas ninguém viu, pastor, mas o Espírito te vê, irmão. Eu mandei uma mensagem ali no WhatsApp, mas eu apaguei, pastor. Minha esposa não viu. Mas o Espírito te assiste. Entendeu, irmão? Então, olha aqui. Ele nos assiste em nossas fraquezas, que legal, né? A gente está se enfraquecendo, o Espírito só assistindo. Aí, de repente, olha, porque não sabemos orar como convém. Bom, na fraqueza da gente, muitas vezes nos falta, desculpa o termo, mas falta habilidade em nossas palavras. Porque a gente quer socorro, Deus. A gente nem sabe orar. Aí o Espírito que está nos assistindo,
mas esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Imagine o Espírito, né, Cláudia, chegando para Deus e falar assim: olha Deus, ó Pai, a Cláudia está precisando de um milagre, hein? É mesmo Espírito. Por quê? Por que você está dizendo isso? É porque eu estava assistindo ela. Ah, Espírito. E o que a gente pode fazer? Olha, vamos mandar o socorro. Porque a tua palavra diz, a Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Aleluia, está vendo? Porque vale a pena ser filho de Deus, porque você vai ter o Espírito de Jesus na sua vida. Vamos caminhar? Romanos 9, 6 ao 8. É o mesmo Romanos, só que agora 9, capítulo 9, do verso 6 ao 8. O que nos faz ser filhos de Deus? Não ser uma pessoa carnal. Se você quer ser filho de Deus, você precisa ser espiritual. Então lá, no 9, 6 e 9, capítulo 9, versos 6, 7 e 8, diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Isso aqui está dizendo, irmão, daquele povo, como diz lá em Apocalipse. Muitos dizem ser judeu, mas não são, né? O que quer dizer isso aqui para nós? Muitos dizem ser cristãos, mas não são. O pastor Gilberto falou isso aqui de manhã hoje, não falou? Né? Você, o pessoal fala que é cristão, mas não vai à igreja, não tem conduta, não tem ética, não tem valor nenhum. Vai de vez em quando na missa, vai de vez em quando no culto e depois vive uma vida sem propósito. Vamos lá, versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, 2 pontos, em Isaque será chamada por descendente. Olha o 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Eu não falei aqui até 9, mas é até o 8, tá bom? Então, Sérgio, irmão, a minha filha, ela está com 13 anos? 13 anos, acertei. Quase que era. 13 anos, minha mente está só por Deus. 13 anos. Não é porque ela é filha de um pastor, de uma pastora, que ela pode se considerar cristã. Ela precisa aceitar Jesus. Ela precisa querer Jesus na vida dela. O menos, né? Quando pegar, precisa querer Jesus. Porque não é porque é filho. Não é porque é filho. Precisa receber Jesus gostoso, com alegria, né? E não tem que ser forçado, tem que ser com alegria. Se alguém te forçou a ser crente, irmão, para, analise, repense e faça de novo. Receba Jesus com alegria. Amém? Vamos caminhar? Já estou caminhando aqui quase para o finalzinho. Gálatas, vamos para o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 23 ao 29. Irmãos, estão entendendo a palavra? Amém. Glória a Deus. São pontos para nos dizer o que nos faz ser filhos de Deus. Amém? Está comendo aí? Glória a Deus. Então, olha só, nós já falamos até agora: ser pacificador, receber Jesus, ser guiado pelo Espírito, não ser carnal, e agora ter fé em Jesus. 3, 23 ao 29, diz assim, olha: mas, encontramos? Gálatas capítulo 3. Mas, antes que viesse a fé, olha só, antes da fé, estávamos sob a tutela da lei, ou seja, estávamos crescendo ali, guiados pela lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é o aio? O aio é aquilo que, aquilo que te conduz, aquilo que vai te criar. Isso é o aio, tá bom? Para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei era o que conduzia o povo a Cristo. Então, este aio quer dizer a lei. Aí, eu estava no versículo... Aqui, no versículo 25, diz assim, 24 de novo. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, ou seja, quando vem aí Jesus,
já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Está vendo? Então assim, olha o versículo 29. Se vocês sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então as mesmas bênçãos que está em Abraão, vai alcançar a minha vida. Por quê? O Abraão não é melhor do que eu. O Abraão não é melhor do que você. Elias, o pastor Gilberto falou aqui também de manhã, Elias foi um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. As mesmas paixões. Só que o espírito de Elias estava para Deus. Quando você vê na Bíblia, irmão, um personagem que foi firme em Deus, Jó, por exemplo, é porque o espírito dele estava para Deus, e o pecado, por mais de perto que rodeasse, ele não era a aprovação que ia mudar o caráter dele. Irmão, eu vou repetir isso aqui, não deixe as dificuldades mudar o seu caráter, não, irmão. Amém? Tem pessoas que ontem pregavam, olha, isso não pode, aí hoje pode. Olha, isso não pode fazer, mas aí vai vindo uns dias, a pessoa começa a fazer, irmão, em nome de Jesus, você é filho de Deus. Né? Aí é engraçado, né? Eu pedi para minha esposa cantar o hino e foi justo isso, né? Sou filho de Deus, não nasci para vencer. Quem é filho de Deus nasceu para vencer? Amém. Então, irmãos, a lei, ela era o aio, era aquilo que ensinava, aquilo que direcionava, mas direcionava para Cristo. Tá certo? Porém, começa a vir uma lei de escravidão. Começa a vir judeus querendo se aproveitar, né, os sacerdotes do templo, querendo explorar nas ofertas. Por isso que vocês não podem se deixar. Eu vou falar aqui, eu quero aproveitar que a gente está aqui mandando para o Brasil e para o mundo aí na rede social. E eu quero dizer, irmão, não se deixe, por favor, não se deixe ser pressionado para ficar trazendo ofertas e ofertas e ofertas e ofertas. A sua oferta e o seu dízimo deve ser voluntário. Deve ser de alguém que está muito feliz e chega lá e fala, eu quero ofertar a Deus. Mas não se deixe ser pressionado por nenhum pastor, por nenhuma pastora, bispo, apóstolo, não se deixe. Mas se você sentiu que a ministração desse homem ou dessa mulher vem de Deus, vem do Espírito de Deus, e você tem condições, aí você oferta. Aí você faz a sua oferta. Amém? Porque não é pela lei que nós vivemos, mas é pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Ainda em Gálatas, o último tópico diz, quem é filho, aqui é outro tópico, desculpa, quem é filho recebe o Espírito de Jesus, ou seja, a partir do momento que você é filho, você recebeu Jesus, você é filho, Deus te dá o Espírito de Jesus. Gálatas capítulo 4, do 1 ao 7, eu vou ler para a gente ganhar tempo, vocês já estão aí na página. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, ou seja, debaixo da lei, principalmente da escravidão do pecado. Vindo, porém, a plenitude do tempo, irmãos, plenitude do tempo é o tempo perfeito, tá certo? Plenitude, quando você ouvir isso aí, vindo a plenitude do tempo, é o tempo exato, é o tempo completo, é que veio Jesus. Jesus não veio, Jesus não tardou para vir, Jesus veio, foi dentro dessa plenitude do tempo, foi no estado perfeito, foi no tempo certo, tá certo? E ele vai voltar na sua plenitude, quando o tempo estiver todo, tudo certo, né? Olha, agora é a plenitude, agora o Evangelho já foi pregado a todas as nações, agora está tudo certo, tudo que a Bíblia fala se cumpriu, agora Jesus vai voltar. Então, estamos esperando agora essa nova plenitude, que é a volta de Jesus, mas dentro dessa plenitude, Deus, no versículo 4 ainda, enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos
a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Até aqui. Irmãos, olha só, porque você é filho, então Deus te deu um presente, o Espírito do seu Filho. O Espírito de Jesus está em nós. Aleluia. E aí tem aquele louvor que estão cantando muito aí nesse período de pandemia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Agora, irmãos, não é porque você é uma pessoa top na fé. Não, não é isso. Como eu vou crer? Eu creio porque eu tenho o Espírito de Jesus em mim. E se eu tenho o Espírito de Jesus em mim, eu vou crer naquilo que é lá de cima, naquilo que é lá no alto. Amém? 4 e 5 não precisa ler a Bíblia, mas olha, o filho pródigo, ele reconheceu que o pecado nos tira o direito de ser filho. Foi aquilo que eu falei no começo. Irmãos, se você perdeu por algum momento na sua vida esse direito de ser filho, volte-se para Jesus agora. Volte-se para Jesus. Quem nos assiste, volte para Jesus, para que você tenha esse direito de ser chamado filho de Deus. Para voltar para Jesus, nós precisamos fazer o inverso do caminho. A salvação, irmãos, eu já falei isso aqui, ela não é indo. A salvação, ela é voltando. Tá certo? Ela é voltando. Então, não pense que nós estamos indo para a salvação, nós estamos voltando para a salvação. Por quê? A escravidão do pecado fez isso na gente. Deus está aqui, no centro da vontade dele. Não é Deus que muda, viu, irmão? Não é Deus que muda. Deus não saiu do seu posicionamento. Somos nós que saímos. Deus está aqui, aí eu estou indo para longe da salvação. É por isso que Jesus veio na plenitude dos tempos, nascido debaixo da lei, ou seja, ele precisou nascer de uma mulher. Para quê? Para que esse homem que está indo para lá, ele pudesse trazer para perto de Deus. O sacrifício de Jesus foi esse. E se você tem o Espírito de Deus, você até às vezes pode andar um pouquinho longe da presença dele, mas ele vai te trazer para perto. O importante é ter o Espírito de Deus. Amém? Aqui no texto está dizendo o Espírito de Jesus. E para mim finalizar, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. É melhor, isso aqui é uma reflexão que eu estava fazendo agora à tarde em casa. É melhor ser, entre aspas, empregado perto do Pai, do que ser filho, distante e pródigo. Eu vou repetir. É melhor ser empregado, entre aspas, perto do Pai, do que ser filho, distante e pródigo. O que é pródigo? Filho pródigo é aquele que gasta tudo. É um fanfarrão, como diz o dito popular. É alguém que não tem uma boa administração. Cuidado para você não ser pródigo, né? Para você não ser aquela pessoa que não sabe gastar, não tem controle dos seus gastos. Não ser pródigo, porque isso te trará danos muito pesados para a sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Tem pessoas, eu finalizo aqui, já vou até fechar a Bíblia. Tem pessoas que saem da presença de Deus e ela volta e quer voltar com tudo. Ele era pregador, aí ele volta, ele quer voltar a pregar. Por isso que tem pessoas que não se firmam. Por isso. Saiu, se sujou todinho, se contaminou todinho. O seu caráter diante da congregação está manchado, está sujo. Aí ele já quer voltar, ele volta no domingo. No outro domingo ele já quer pregar. Eu sou contra a pessoa já voltar e fazer, e Deus fazer festa. Não, eu faço festa. Os anjos fazem festa. Se os anjos fazem, quem sou eu para não querer fazer? Mas você precisa entender uma coisa. Olha, eu caí lá atrás, então eu voltei hoje. Eu até tenho um ministério na igreja, mas é preferível me tratar primeiro. Porque às vezes aquela sujeira que eu atraí, que passou em mim, nas minhas vestes lá fora, enquanto eu estava lá fora, possa ser que está dentro de mim ainda. O camarada era um pregador nato, uma pessoa que profetizava, revelava até o dia da pessoa. Eu já vi isso. Esses dias, o evangelista me falou. Estavam aí, vou citar assim, se fala o nome. Fizeram uma live, aí tinha uma determinada pessoa tocando, aí alguém que estava assistindo a live
perguntou: quem é essa pessoa que está tocando tal instrumento? Aí a pessoa, né, filmou a pessoa que estava tocando e falou: essa aqui é fulano. Aí o camarada do outro lado falou: ó, fala para ela, a mãe dela se chama fulana de tal, falou o nome dela sem conhecer. Eu creio nisso, creio nisso. Fulana de tal, que a morte não vai chegar perto da casa dela. Na casa dela, né? E ela é da área da saúde, olha só. E Deus deu um grande livramento, inclusive, né, nesse período dessa profecia. Né? Na mesma semana. Né, ela quase que estourou lá como que é o nome? Respirador, né, e veio no rosto dela, se ela, segundos, o Espírito de Deus que falou com o Espírito dela, falou: abaixa e coloca a máscara, aquela proteção assim até embaixo. Foi ela colocar o negócio e estourou. Entende? Então assim, tem pessoas que têm um poder, irmãos, do Espírito de Deus, fantástico, fantástico. Só que ela vai lá, cai. Aí quando ela volta, ela já quer voltar fazendo. Não, quando você voltar, volte buscando aquela cura que o evangelista falou aqui no começo. Deus, Ele quer, olha, perdoar os pecados, quer sarar a terra. Porque se você não tiver o perdão de Deus, você vai ser uma pessoa manchada por onde você for. Agora, se você foi perdoado por Deus, o irmão do filho pródigo, é interessante, né? O irmão do filho pródigo, é que eu não quero voltar aqui de novo, mas leia lá. O irmão do filho pródigo ficou bravo. Ô pai, esse aí saiu, gastou tudo, a parte dele já se foi, e chega e ainda tem direito à festa. E só que tem um detalhe que eu estava lendo hoje. Ele fala assim: olha, esse teu filho, o irmão mais velho chega e fala para o pai: esse teu filho. Ou seja, o pródigo, na história que Jesus contou, o pródigo foi lá fora, gastou, se deitou com meretrizes, fez um monte de coisas fora que não era conforme a palavra, que não era conforme a lei de Deus. Mas o pecado dele não tirou do irmão o entendimento: é filho de Deus, é teu filho, pai. Irmão, é isso que aquele louvor quer dizer. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Eu já falei que tome cuidado, né, no entendimento dessa música. Ela é boa, maravilhosa. Todo pecado ele tem o seu. Você peca e vai ter suas reações, consequências. Obrigado por isso, realmente, né? As suas consequências. Então, né, não importa o que você fez. Cuidado, importa sim. Tá certo? Né? Mas você, quando volta para dentro da presença de Deus, você pode voltar manchado, mas as pessoas vão ter que olhar para você e dizer: esse teu filho aí, Deus, ó, mas pecou, mas é o filho de Deus, porque agora está de volta para a presença de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com esta palavra. Espero que vocês possam ter absorvido bem a palavra. Espero que vocês possam ter aprendido, tá certo? Porque é muito bom a gente ser filho de Deus. Muito bom a gente ser filho de Deus. Vamos se pôr em pé, vamos orar e vamos para as nossas casas. As nossas ofertas, depois que terminar o culto, se você trouxe uma oferta, você oferte a casa do Senhor. Oremos a Deus, Pai, em o nome de Jesus. Eu quero lhe suplicar, Deus, o teu perdão. E quero dizer, é melhor, Pai, eu ser um dos empregados da casa, mas estar perto do aconchego do Pai, estar perto da tua presença, do que eu estar, Pai, me achando no mundo que sou filho e na verdade não sou nada. Essa pessoa, Deus, que está nos assistindo, também que esse temor recaia sobre a vida dela, porque nós precisamos, Pai, continuar a ser filhos do Senhor. Pai, o pecado por muitas vezes tentou tirar de mim esse direito, aquele direito da primogenitura, que Esaú, Pai, simplesmente por um prato de lentilha, ele abriu mão. Às vezes tem pessoas abrindo mão por causa de um cigarro, que leva, Pai, minutos para consumir aquela porcaria. Deus, tem pessoas abrindo mão do direito de ser filho por causa de drogas, maconhas, cocaínas, êxtases e tantas outras drogas, como bebidas também. Senhor, tem pessoas abrindo mão do direito de ser filho de Deus por causa de alguns minutos, ou que seja horas, Pai, na cama com uma meretriz, na cama com uma prostituta.
Tem pessoas abrindo mão do direito de ir para o céu por causa de um momento, meu Pai. Ajuda essa pessoa, ajuda esta igreja, a igreja evangélica a evangelizar, meu Deus. Pai, que esse Espírito que está em nós, que faz a gente ter vida, que ele esteja disposto a não pecar, que esteja disposto a perdoar a quem nos ofende, que esteja disposto, Senhor, a manter-se na integridade com o teu Espírito. Por favor, meu Deus, nos ajuda, nos direciona até o Senhor. Faça, Espírito Santo, que nós venhamos ter fé e receber Jesus gostoso. Jesus, a minha casa é simples, o Senhor sabe que eu moro na Rua Irara, no número 134, no Jardim Araruama, aqui em Cotia, Espírito de Deus. Por favor, a casa é muito simples, Senhor, mas eu quero sair daqui, Pai, e quando eu chegar lá hoje, eu vou abrir a porta e eu quero receber o Senhor gostoso dentro da minha casa. Meu Pai, por favor, Senhor, entra lá, porque lá tem, Pai, algumas questões a serem resolvidas, lá tem algumas coisas que eu preciso das tuas respostas, preciso do teu direcionamento, Pai. Faça-me ser um filho teu, que eu possa ser, Pai, um sacerdote com o meu espírito disposto, com o meu estado, Pai, íntegro e com a minha conduta excelente. Pois, Pai, no livro de Filipenses 2,15 diz para não fazermos nada por ira ou por contenda ou por vanglória, para que possamos refletir, para que possamos brilhar como os astros do mundo, Senhor, como as estrelas, como a lua, no meio de uma geração corrompida pelo pecado. É assim que o Senhor nos quer, com conduta, com valores, e que esses valores não venham ser quebrados, em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Deus Pai. Irmão, toca a mão no teu coração, por favor, diga comigo: Jesus, Jesus, obrigado por me ensinar, por me lembrar que eu sou teu filho. Senhor Jesus, eu quero nessa noite fazer junto com o pastor um ato profético. Fala mais forte: um ato profético. Quando eu chegar em casa, eu vou abrir a porta e eu vou receber o Senhor de uma maneira excelente, de uma maneira maravilhosa. Eu te receberei de forma gostosa, porque eu sei que se o Senhor não estiver dentro da minha casa, a minha casa vai perecer. Mas se o Senhor estiver na minha casa, eu posso fazer as coisas, porque o Senhor vai me prosperar, porque o Senhor vai cuidar de mim, ó Pai. Obrigado, Jesus, por este culto. Visita a minha casa, visita a minha família, visita, Senhor, todos os profissionais da área da saúde que estão lutando para a sobrevivência de pessoas. Senhor Jesus, o Senhor estando em casa, a Covid-19 não vai chegar lá. Senhor Jesus, o Senhor estando em casa, um problema não vai acabar com os meus relacionamentos. Eu creio que eu sou filho de Deus, e eu nasci para vencer. Amém. Aplaude a Jesus. Está terminado o nosso culto em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, o Brasil e o mundo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.